Fala galera, tudo bem com vocês? A gente veio bater um papo, né? Falar sobre música, falar sobre a nossa história, nossa carreira e falar dos nossos parceiros, as pessoas que passaram por nossas vidas, pela nossa trajetória, né? Exatamente, as pessoas que têm nos apoiado, que têm nos elogiado, inclusive, né? Têm nos dado dicas sobre música, sobre postura, sobre posicionamento. E hoje a gente quer compartilhar um pouco da nossa história com vocês e, obviamente, cantar umas músicas também, né? Porque a nossa vida é cantar. Com certeza. Gente, e por falar em música, Gê, começa falando sobre você, como que você começou a tua trajetória na música? É um gosto que você já tinha? Aconteceu por acaso? Como que foi? Eu na música eu tenho... na verdade eu tenho que agradecer, né? Porque a música é um dom maravilhoso. Sim. Né? Eu acredito que todo mundo gosta de música. Eu acho que não existe um ser humano na Terra que não goste de uma boa música, independente dos gêneros. E eu, assim como você também, a gente teve o privilégio de receber esse dom de Deus. Porque para mim a música é um dom. E ser músico é um complemento desse dom que Deus nos deu, né? Então, eu sempre gostei, né? Nasci ouvindo música. Eu lembro que meu pai tinha uma sanfona, ele rabiscava a sanfona, meus irmãos mais velhos. Inclusive, um abraço pro meu irmão mais velho, Giva. Opa, um abraço lá pro seu irmão. Que hoje é o pastor. Ele foi o começo de tudo. Ele já era guitarrista, né? Tocava na igreja. Você lembra quando eu ia pra igreja, era tamanhozinho assim, ó. Sim. Era miudinho nisso na casa. No caso, que era os caçulinha. Aí, olha só a sorte e o privilégio que a gente teve. Lá tava o meu irmão mais velho, o Ed, que é o segundo, a Ivalda, que é a terceira, depois o quarto é o Jusa, e eu e a minha irmã, a Ivanice, a gente ia na igreja e assistia a banda dos meus irmãos cantar. Então, realmente eu só tenho que agradecer o dom e principalmente passar por essas coisas que eu passei na minha vida. Tipo, de acertar, minha mãe sempre levou a gente. Então, eu, consequentemente, por ter vários instrumentos em casa dos meus irmãos, eu aprendia, fui rabiscando, roubava o violão do Justo, quebrava a corda, escondia dele. Mas eu fui aprendendo, assim como os meus irmãos, a gente de fato nasceu com esse dom, porque acredito que nenhum de nós fez aulas, né? Eu tentei fazer aula, mas duro pra caramba. Na verdade, dos nossos irmãos, a gente são tudo autodidata, né? A gente nunca estudou música. Sempre aprendeu assim, por gostar, né? Na raça mesmo. Nem se falou, um dom, né? Que Deus deu, né? Só que o dom a gente vai aprimorando ali, né? Se você gosta de música, você que é músico, cantor, cantora, que fala, eu tinha um sonho de aprender, eu até sei cantar, mas não sei tocar nada. Para você aprender a tocar qualquer tipo de instrumento, é uma consequência. Se você já tem um dom, compra lá o instrumento que você, teclado, violão, guitarra, enfim, instrumento que você acha que se gosta mais, com certeza você vai aprender. E se você acha difícil, então hoje tem muitos professores, amigos nossos, né, que lecionam violão, guitarra e dentre outras coisas mais. Mas enfim, a música pra gente é um dom, é o amor, pra mim é um amor. Você falou sobre amigos nossos que hoje lecionam, né, que dá aula de música e tal. Quando eu comecei de fato música para as pessoas, a tocar música, eu ensinei aquilo que eu sabia, embora não sabia teoria, não sabia, né, a didática de uma aula de música, mas eu sabia ensinar aquilo que eu tinha aprendido. Então hoje... Não sabia nem onde fazia o acorde, sabia nem o nome. Exatamente, eu fazia até hoje, tem vários acordes, vários, quase todos os acordes que eu faço eu não sei o nome. Isso é uma verdade. E teve alunos, né, não vou dizer aluno, mas os amigos meus que aprendeu comigo, que se sentiu
incentivado de me ver tocar, naquela época eu tô falando na época do Mirim Saga. Esses amigos meus se transformaram em grandes músicos, né? Com certeza. Inclusive melhores que eu. Não falo do fato de ser melhor, não. O fato deles terem se dedicado mais, né? De ter evoluído. Então, a música ela tem um poder fora do comum. A música ela sara a alma, ela cura enfermidade, entendeu? Então, é de fato um privilégio a gente poder falar de música e saber do que a gente está falando, né? Eu sou suspeito de falar de música, que quando se fala de música, se você falar pra mim, ô Júlio, você gosta de música? Eu falo, não, eu amo música. Eu amo instrumento, eu amo tocar, eu amo produzir. Eu sou... E daquela pergunta lá, cara, você gosta de futebol? Gosto. Gosta de música? Eu amo. É mais ou menos desse jeito aí. Por quê? Eu comecei, desde bem criança mesmo, eu vou falar aí pra você, pequena ali. Os meus 4, 5 anos de idade, a gente veio de uma família bem simples, humilde, né? Maior que o nosso pai tinha, né? Então, só que a gente vivia uma situação que era difícil, né? Não só pra nós, como pra muita gente. Então... Inclusive você falou aí, a gente é em 6 irmãos, né? E eu sou o caçula, eu posso falar com propriedade. Eu nunca vi uma briga entre os meus irmãos. E também, enquanto o pai estava em vida, eu nunca vi uma briga do meu pai e da minha mãe. Então, talvez isso seja a música também que faz isso acontecer. Porque a minha mãe, se vocês conhecerem minha mãe, para quem não conhece, se você chegar lá na minha casa, minha mãe tiver uma dor de cabeça, ela vai estar cantando. Se ela tiver uma dor nas costas, ela vai estar louvando, vai estar cantando. Então, assim, era o meu pai na horta lá trabalhando de longe. Você escutava ele cantar, assoviar. Então, e a família que a gente tem, a união que a gente tem, é impressionante. Porque hoje em dia você vê, às vezes, uma família aí que o irmão não conversa com a irmã não conversa com o cunhado, Então, para nós também, além da música, é um privilégio essa questão da nossa família ser firmada, sabe? Ser forte, ser firme. Eu lembro de uma história que eu era... Ainda falando sobre essa questão de família, o nosso irmão mais velho, o Giva, que hoje é pastor, ele sempre vinha fazer uma visita aqui na igreja do pastor Miguel, não sei se você lembra dele, da irmã Joana. E numa dessas ocasiões, ele vinha, todo final de semana estava aí, que ele tocava já guitarra, vinha tocar na igreja. E numa dessa ocasião, deixa eu ir, tinha 5, 6 anos de idade. Deixa eu ir, de tanto eu ficar enchendo os sacos dele, vamos moleque. Aí a gente pegava o ônibus, né, o João do Rolo. João do Rolo. E vinha Inclusive, já passou por aqui. Já, né? Aí, ó. Então, peraí, vou fazer um brinde aqui. E aí, numa dessa daí, ele me trouxe. Cheguei na igreja, né? Eu acho que era até uma reunião, uma convenção de pastores. Que era um evento da igreja. Importante, né? E tinha uma bateria lá montada e não tinha quem tocava. Adivinha quem foi o entrão? Nunca tinha sentado na bateria e tocou aquele dia no culto. Pois é. Nessa época não tinha câmera, não tinha filmagem, não tinha. Se fosse no dia de hoje, é impressionante você ver uma criança nunca viu um instrumento, simplesmente chegar lá e sentar. Eu toquei o culto inteirinho aquele dia. Pai, todo domingo eu queria vir para Bonifácio para tocar bateria. E na época na igreja nossa lá não tinha bateria. Não tinha. Era uns violão. Você lembra? Tinha uns violão antigo, tonante. Não tinha captador igual hoje. Colocava-se aqui pegar o violão só para o pessoal entender. Era um violão comum, né? Como esse. Não tinha nada de afinador, captação, nada. E comprava-se pelo mercado, né? Algumas lojas de instrumento. Vendia um captador que você colocava aqui, ó. Parafusava ele aqui. Teve episódio já na igreja. Você lembra do Comercino, do finado Comercino? Sim, Comercino. Ele tocava muito bem violão.
E ele colocava o microfone aqui Ou dentro. colocar o microfone, que era... Então era desse jeito que os instrumentos. Ou se não, eram as guitarras antigas, né? Ó, quem estiver assistindo aí, pode interagir com a gente aí, tá bom? Exatamente. E aí, Gê, a minha história na música começou até um pouco antes, porque antes desse episódio da igreja, o Giva comprou uma guitarra, uma preta. E começou a aprender, e eu ali ficava olhando. Eu acho que eu aprendi até primeiro que ele. Que ele ia trabalhar, e eu deixava a guitarra no guarda-roupa. Ele ia trabalhar durante o dia, eu chegava na escola, catava a guitarra e começava a tocar. Afinava a guitarra, sabe? Mas não sabia afinar nada, eu quebrava era acorde, gosto de fazer com meu violão. Mas foi assim, a minha história com a música começou dessa forma aí. Cara, é impressionante, né? Tipo assim, eu lembro também, tem um grande amigo nosso, que até hoje, na minha visão, um dos melhores músicos violonistas da região aí, o Cleito, que citei até o nome do finado né? pai dele, né? Era avô, né? Dele, avô, que criou ele, ensinou a música para ele. O Cleito também hoje se transformou num artista sensacional. Eu tenho certeza É uma galera que ele tem a mesma vivência, a mesma emoção de falar de música com a gente. Foi que a gente cresceu junto. Inclusive, nossos primos também, né? Hoje os dois primos, é pastor Lucas, que tem uma voz assim privilegiada, cantor, instrumentista uma família também, de músico também, baterista. O Moisés é um dos músicos que mais me impressionou, o Moisés, porque ele é canhoto. E ele me via tocar violão, nós é praticamente da mesma idade. E ele conseguia fazer, sendo canhoto, tocar com a mão direita e também tocar com a mão esquerda. Então ele ficou um músico fora do comum, fora o ouvido absoluto que ele tem. Depois ele começou a aprender um pouco de teclado com o Jusa e hoje também... Não, é assim, sem palavras. São histórias sensacionais. Vocês não estão entendendo o que a gente viveu relacionado à música, não. Só você que está aí nos assistindo, você teve você tem uma história de música, manda aí pra gente que a gente conta aqui. Tá bom? Verdade, ó, aproveitando. Escreve aí, ó. A gente tá também com 2 câmeras posicionadas aqui, ó. Pode filmar, Elise, as câmeras. A Leila tá mandando aqui, ó. Parabéns, meninos. Leila, obrigado. Nós estamos aí com as câmeras posicionadas e também fazendo essa transmissão que a gente gosta, né, de compartilhar, porque é uma história bonita, uma história legal, falando da nossa vida pessoal, da nossa vida particular e também falando agora da nossa carreira como cantor e músico, que a gente é. Fala uma coisa pra mim, eu vou te fazer umas perguntas aqui. Sobre a sua carreira musical. Pergunta em outra língua, pra gente mostrar que nós também poliglota. Pode ser em português? Não, português eu já sei, né? Fala uma língua Mas mais é em português de Portugal. Pode. Mas vamos lá. Tu tens passado nas tuas carreiras? Rapaz, outro dia, voltando a falar de música também, quando nós era molecote, já tinha os músicos da cidade, né? Que pra gente era espelho. Eu só era muito fã do Antônio Marcos, né? Antônio Marcos. Do Márcio Olsen. São pessoas que a gente aprendeu muito. Já era errado, digamos assim, já estava na música. Inclusive hoje eu vi uma postagem do Newton de 1987, eles tocando com uma banda lá em Matão. E até ia mandar uma mensagem para ele que 87 foi o ano que eu nasci. Então, pra você ter noção. Eles já tocaram, você estava nascendo. Eu estava nascendo e ele já estava na carreira de músico. E eu vi a postagem dele hoje, porque... O Newton, ele é um puta de um profissional. Não, mas peraí. Eu tô falando do Newton, porque hoje o Newton tá em Portugal. Aí ele veio há poucos dias aí, ficou alguns dias com o Jusa e já aprendeu a falar português já. Sim, é verdade. Aliás, se tu for para Portugal, tu tem que pegar uma bicha. Nós vamos lá, daqui a uns dias, ó, G e Jusa em Portugal, hein? Nós vamos lá vai dormir na sua casa, hein? Nós vai visitar o Newton lá em Portugal. Ô G, mas... Antônio Marcos, na Suíça. Esse povo todo que está falando aí, a gente aprendeu muito, né? Como você disse, a gente estava aprendendo, eles já estavam na estrada. De Milson Forró. De Milson.
Não, eu tenho muita história para contar ainda. Mas o que eu queria te perguntar é o seguinte: a tua carreira profissional, como começou? Qual foi o primeiro instrumento que você... Eu sei que você toca vários, mas qual foi o primeiro instrumento que você começou a tocar profissionalmente? Era uma banda? Era... O que era? Como que começou a sua história na música como um profissional? Engraçado ele ficar me perguntando, né? Eu sou, sou ele entrevistador agora, você só me responde. Depois é minha vez. Depois é tua vez. Me respeite, rapaz. Eu sou mais velho. Rapaz. Então, eu já, complementando o que eu havia falado, eu comecei na igreja, né? Tocar na igreja. E eu tenho ainda. Mas naquela época eu tinha um sonho de tocar em uma banda. E uma banda que não seria da igreja. Porque eu queria me apresentar para muitas pessoas. Esse era um sonho que eu tinha. E na época a gente sempre respeitou as doutrinas da igreja. Meu pai e minha mãe não aceitavam. Até foi difícil, né, pro Jusa na época o pai liberar ele para sair, para poder tocar, que a gente só tocava na igreja. Só que era rentável, a gente podia ganhar dinheiro com a música. Mas eu não conseguia. Aí quando meu pai faleceu, eu tive a oportunidade. Porque ele não deixava, na verdade, eu sair para tocar. Mas aí a mãe, como tem um coração de manteiga, né, que não consegue segurar um filho, a minha mãe permitiu. E com 13 anos eu conheci uma galerinha lá do pagode, já era uma turma também da mesma faixa etária minha, que já tocavam as modas, já tocavam uns pagodinhos, sabe? Na época toda a galera de Ubarana aí, o Fu, Tu, o Neném, tinha o Nelson, o Leandrinho, o Matheus, o Sierra, né? E eu passava pela rua da casa deles e via eles ensaiando, eu ficava, sabe? Falei, caramba, eu queria estar lá, eu queria estar lá, eu queria estar lá. Aí de repente surgiu a oportunidade de eu entrar num grupo de pagode, chamava na época Pura Inocência. Eu tinha 13, 14 anos, quando eu comecei de Você fato... já era grande, já era... Eu com 13 anos, eu acho que eu tinha 1,20 m já. Eu com 13 anos, eu acho que era menor que a minha filha, que tem 8 anos hoje. Verdade. Então, com 13 anos, eu comecei a tocar violão nesse grupo de pagode. Só que o meu desejo, né, de infância, o meu sonho de infância era ser guitarrista de uma banda de rock and roll. E complementando esse sonho, eu queria me apresentar dentro da minha cidade. Eu queria apresentar em Ubarana. Então, assim, do pagode surgiu uma oportunidade, algum tempo depois, de eu entrar numa banda de pop rock. Que era mais pop rock, na época chamava... Essa já foi a sua segunda... A segunda já. Segunda banda que você já estava profissional. A segunda trajetória, isso que eu já tinha, acho que a segunda banda uns 15 anos. E lá pra mim foi a realização do meu sonho. Que inclusive, aliás, depois do pagode eu fui tocar forró, lembra? Ah, e antes do rock foi forró. Do rock foi forró. Fui Sim. lá tocar na banda BR4, que você já tocava, né? O Edmilson, o Valcir. Mas só que essa época que você entrou aí, só complementando, a gente começou a fazer uns baile pop, né? Era uma banda de forró, depois o Edmilson, que era o dono da banda, né? Contratou um baterista, você na época guitarra, o Leandro baixo, né? Isso. E eu fazia teclado, o Márcio também. E tinha... Só que a gente já partiu pro lado da música pop, né? Que tava no auge, banda popular. Uma banda né? geral, né? É. Mas aí a realização, de fato, do meu sonho de músico, né? Foi poder entrar nessa banda de pop rock, que é a Tropa de Elite. Inclusive, o Mirim, não sei se ele tá online ainda, ele tava lá no início, né? Quando eu entrei na Tropa de Elite, o Marco Vanzella, toda a galera, o Dantas participou, o Fabiano. Então, foi uma galera, ali foi Iba, né? O Iba, hoje Pedro Iba. Hoje, naquela época foi de fato a realização de um sonho que eu sempre tive, de ser guitarrista de uma banda do gênero que eu gostava de tocar. Que também
eu tive o privilégio de apresentar com essa banda dentro da cidade de Tubarão. Aí, também Um dos primeiros shows. realizou 2 sonhos. 2 sonhos ao mesmo tempo. No mesmo tempo. Mas aí, você De lá pra cá, foi muitas só. coisas aconteceram. Mas aí, depois você tocava violão na banda de pagode, depois você foi guitarrista na banda de pop, depois uma banda de rock. E como que veio a história do baixo? Você é baixista também, né? A história do contrabaixo, na verdade, quem toca violão e guitarra, de fato tem uma facilidade para pegar outros instrumentos, né? Sim. Mas, porque assim, a gente considera músico bom quando a gente destaca pelo menos um instrumento, né? E quando eu comecei a tocar o baixo, na verdade foi uma necessidade na época. E a vaga que tinha lá eram os nossos amigos, na época, Tony do Vale Rafael, que são nossos irmãos até hoje, aprendendo demais com eles. E eu fui e falei, ó, você vem, mas você vai ter que ser baixista. E eu falei, cara, eu não toco baixo, eu não gosto muito de baixo, né? E fui, comecei a ensaiar, a treinar e peguei gosto pelo baixo. Só que quando eu voltei aqui pro interior, voltei pro Ubarana, eu comecei a ouvir outros gêneros musicais porque o som do baixo me chamava a atenção. Eu comecei a escutar black music, soul music, e aí o som do baixo me parecia o melhor som de todos os instrumentos. Então eu comecei a me dedicar, a treinar o contrabaixo, estudar, perder horas assim, praticando, ouvindo. Olha, e quer que eu fale uma coisa pra você? Eu vi pessoas já te falando pra você. Falou, cara, você é o G? Você não era baixista? Cara, eu aprendi, você foi minha referência. Eu vi pessoas falar isso. É, verdade. Já acompanhei esse episódio. E realmente, gente, o G foi um dos melhores baixistas, pra né? Pra quem participou e conviveu. Não vou falar que, assim, generalizando, mas assim, da época, que era tudo muito difícil, o G foi, assim, se não foi o melhor, foi um dos melhores baixos da região na época. Tocava muito. Né? Eu tive um episódio uma vez que eu fui fazer aula de baixo. Porque eu queria dar aula daquilo que eu sabia fazer. Então eu precisava aprender teoria. Só que eu tocava qualquer tipo de música. E para os baixistas aí que estão ouvindo, eu usava de referência, que é um ídolo meu, né, baixista, que é o Victor Wooten. E ele é um dos baixistas, assim, fora do comum. A realidade dele na música é absurda. Para chegar a nível dele é muito estudo, é muita técnica. E eu fazia Victor Wooten, sem ter nunca estudado. Quando a gente ia passar som, né, quando tinha 2, 3 bandas assim que ia se apresentar no mesmo palco, eu mandava alguns solos do Victor Wooten e a galera falava, nossa, o cara toca Victor Wooten. Impressionante. Então, tipo assim, eu tocava de ouvido, eu ouvia, me atraía aquilo. Os caras chegassem e falassem pra você, qual que é a escala que você usou aí, pronto, já quebrava você no meio. Não sei. Então eu fui num episódio, falei, cara, eu preciso aprender a teoria dessas coisas que eu faço na prática. E fui fazer aula com um amigo meu. Inclusive hoje ele tá um dos maiores baixistas da região, ele é baixista do Gustavo Mioto até. E eu fui estudar com ele e falei assim, Gê, cara, devo te passar. Você vai ensinar teoria, vou te ensinar teoria, porque é prática, você arrebenta. Só que eu sou burro, né? De certa forma, eu não tenho a paciência de estudar sobre música. E eu falei, quer saber, eu não vou aprender prática não, eu não vou dar aula não. Vou só estudar, continuar estudando. Outro episódio que eu fui fazer também, já como baixista, tocando sertanejo. No Black Music eu toquei com algumas bandas e tal, mas no sertanejo fui fazer um show. E o molecote, ficou impressionado de me ver tocar e tal. Depois de muitos anos passados, teve a formação da dupla Geijusa e tal. E a gente gravou uma live na pandemia e precisava de um baixista para tocar pra gente. Aí o Heitor, que é também um grande amigo nosso, mega de um baterista, falou, Gê, tem o Bisquila. Bisquila é um baixista top, mano. Beleza, chama esse Bisquila. Aí beleza, tamo lá. Aí chega o Bisquila. O Bisquila falou, e aí, Gê, tá bom? Falei, bem, mano, graças a Deus. Falei, cara, você não tem noção.
Eu comecei a tocar baixo porque eu tive que tocar no aniversário de uns amigos meus lá em Pindorama. Você vê, hoje o Bisquila também tá no topo. Ele é baixista do Felipe. Zé Felipe. Do Zé Felipe. Tá em turnês, flutuando. Eu acompanho ele no Instagram. Me enche de orgulho de ver, né, essas pessoas que se dedicam mesmo, que aprendem, se dedicam, que correm atrás. E quando é influenciado por alguma coisa que a gente Exatamente. remeteu ali, é bem gratificante, né? O que eu digo sobre o dom especial que a música proporciona pra gente, né? Existe pessoas que têm um dom sensacional pra música, só que às vezes parte para outra área. Não, tudo bem. Para trabalhar com música, realmente tem que ter amor. A música é uma arte, né? E como todo artista passa por várias etapas ali, né? Tem que ser primeiro músico para ser bom, ele tem que ser reconhecido. Não basta ele só ser bom, ele tem que ser reconhecido. Ele tem que ser, depois que ele tem que ser reconhecido, ele tem que aguentar várias críticas, que o músico hoje ele é muito criticado. Hoje não, sempre foi, né? Os caras perguntar pra você, o que você faz? Sou músico. Aí essa baixa a cabeça assim, mas lá no fundo tá assim... Exatamente. Eu ia na loja comprar alguma coisa, o que você é? Qual que é a tua profissão? Músico? Aí a pessoa, eu vou dizer, o quê, moço? Mas pode pôr aqui músico? Então é uma profissão que é muito difícil. Mas a gente faz com amor. E quando você faz com amor, tudo pode acontecer. Você sabe qual que é, pra mim, o sentimento que eu tenho de reconhecimento na música, né? De ser reconhecido pela música que a gente faz. Não é o valor que a gente ganha pelo show, não é a fama que consequentemente pode acontecer. Isso não é o mais importante para nós que vive de música. A maior satisfação de um músico é quando as pessoas olham para você e te aplaudem e falam assim, parabéns, você cantou muito, você me emocionou, você tocou muito bem. Então, esse é o valor maior que um músico pode receber das pessoas que assistem, sabe? É uma satisfação, assim, incomensurável, não consigo achar o termo certo, mas é uma sensação incomensurável, incrível. Tá bom, a palavra bonita. Pode ser? Pode, serve. Para de rir, a Alice tá rindo ali. Engraçado que na música hoje tem muitos produtores aí famosos, né? Que levantou artistas hoje da atualidade. Mas eu assim, minha visão, eu não conheço músico e nem produtor igual esse cara aqui. Não tem comparação. Ele é incomparável. Para quem gosta de música, para quem sabe de música, ver o que esse cara já produziu, já criou, já inventou, sem recurso, tá? Sem recurso. Hoje, inclusive, a gente está na casa dele, que é o estúdio particular dele, e mesmo assim, com poucos recursos, a qualidade e a técnica, a visão, a harmonia, a melodia que esse cara cria, inventa, que está na cabecinha dele aqui, eu desconheço. Não tem comparação. É que eu sou epilético. Você é epilético, né? É uma verdade. Isso é uma verdade, gente, que se a gente pudesse agora apresentar a realidade que a gente já viveu, e que, inclusive que o Jusa já viveu em relação à produção, o estúdiozinho pequeno, eu lembro que você tinha um som, né, que você usava a própria caixinha do som para poder ouvir, para poder produzir, com MD, que na época ele fazia, hoje a gente chama de VS, né? Hoje é VS, mas antigamente era, como que falava? Era teclado sequenciador, né? Então, tudo isso ele criou. Nossa, é uma história. Um dia nós vamos gravar um programa só da história do Jusa. Vamos fazer só de produção. Mas fala aí do você então, ué. Como é que você começou? Eu fiquei sem graça além agora. Do começo que o pessoal já sabe, né? Da igreja e tudo.
Eu comecei, basicamente, foi na banda de forró, do Edmilson. Mas antes de eu entrar na banda BR4, eu fui para Rio Preto trabalhar com o Neno, nosso segundo irmão mais velho. Na casa do primo, do Zé, né? Que é nosso primo. E a gente foi trabalhar na casa dele, foi trabalhar com ele, o Neno tinha aí, depois eu fui, chegamos lá, o Neno comprou um violãozinho pra gente tocar música. E nesse meio termo, o Zé alugou uma outra casa em outro bairro e era num fundo. E na frente morava um cara que tinha teclado. Eu já tocava violão, né? Eu tinha o quê? Meus 13, 14 anos por aí. Eu era molecão ainda também. E o cara tinha um teclado lá. E chegava do serviço de tarde, eu era servente de pedreiro. O cara chegava do serviço dele de tarde, montava os teclados dele na varanda e ficava lá. E eu ficava só olhando de longe, assim, com vontade, de pedir, deixa eu... Deixa eu tocar um pouquinho. Aí vai encostando, e aí, você toca? Eu falei, não, mas eu acho bonito, rapaz. Quer mexer um pouquinho? Ah, eu acho que foi o arrependimento dele. Passou uma semana, o teclado dele tava lá em casa. Você deixa eu levar, né, pra música eu sempre fui... Sou vergonhoso, demais da conta. Mas pra música eu era meio entrão, sabe? E eu já peguei o teclado desse cara, aprendi. Uns 15 dias depois, o Neno deu um jeito de... A gente conseguiu comprar um teclado. Voltei para o Barana, comecei a cantar na igreja. Tocar na igreja de teclado. Passou ali um tempo depois, um ano depois mais ou menos. O Edmilson, que é da banda MR4, fez o convite. Você não quer tocar com nós na banda? Falei, Edmilson, eu tô na igreja aqui, né? E tem que ver com o pai também. O pai não vai deixar, não. E realmente, ele insistiu bastante, porque na época eu tinha 15 anos, tinha nem 16 anos ainda. Insistiu, ficou um tempo, até que o pai falou, nossa, Tião, pode deixar que eu vou cuidar dele, ele é molecote, mas pode deixar que é responsabilidade minha. E eu fui. E dali pra cá não parei mais, sabe? Veio a música, depois comecei a aprendi o teclado, já sabia guitarra um pouco, violão. E depois veio a sanfona, né? E nessa época tinha sim, isso que você comentou, que era os teclados de sequenciador. A gente colocava um disquete, eu não sei quem lembra, a galera de hoje, a juventude, talvez não vai lembrar. Mas tinha um equipamento, né, um disquete, que seria, hoje é um pendrive, né, mas era um disquete que você enfiava dentro de um buraco lá. E a gente gravava, fazia, o que eu faço hoje em produção musical, a gente fazia tudo no teclado. E aí veio esse gosto meu de produção, de produzir música, né? Aí, Mais ou menos? em média hoje, eu produzi em média hoje uns 135 cantores. Olha aí. Se colocar em música, assim, em média... Se eu pegar em cantores, dá até mais. Mas se eu pegar 10 por música, que geralmente é 10, 12, 14, mas vamos pôr 10 por música. Seria a média de 1.300 músicas, 1.350 músicas hoje. Você criou arranjo. Sim. E todos os instrumentos. Sim. Se for pôr na ponta do lápis, vai dar um pouco mais, que tem as pessoas aleatórias. Eu quero gravar uma música, eu quero gravar uma faixa, quero fazer 2 músicas. Mas em CDs completo, a faixa de 130 CDs. Olha só. 130 Quando eu digo que ele é um dos produções. melhores produtores, olha, vocês não duvidam não, que o homem é fora de base mesmo, não tem boca não. E é isso, eu gosto muito. Se você falar pra mim o que é a música pra você, a música pra mim é vida. Gente, é arte. e falando de produção, quando eu falo que ele é um cara foda, é porque realmente ele é. Hoje a gente é uma dupla sertaneja, mas o Jusa já produziu samba, pagode, sertanejo, inclusive, música Gospel, música balada. E por último ele tá gravando agora uma banda aí que eu vou falar a verdade pra você. Um dos arranjos, assim, uma das produções que ele mais me impressionou, essa que eles estão produzindo agora. Como que é o nome da banda? Pode falar ou não? pode falar. 3 em ponto? Banda 3 em ponto. Banda 3 em ponto. Gente, vocês não têm noção da qualidade vocal e musical dessa banda. Juntando com a produção desse cara aqui, em breve vocês vão ver que musicalidade, que coisa sensacional. Vocês vão entender o que é produção musical, o que é viver
aquilo que você produz, aquilo que você, sabe, a produção é algo que vem de dentro, sabe, é algo que ninguém copia, é inesperado, não é programado. A música vem, como você falou no início do nosso programa aí, que a música vem de longe, né? A música veio lá do começo dos séculos ali, tinha os levitas, tinha as pessoas que a música cura, né? A música cura, a música cura doença, cura alma, cura psicológico. Pra você ter noção, eu sou um cara muito emocionado. Todo mundo me vê na rua, acha que eu sou bravo, que eu tenho cara de bravo. Mas eu sou muito sentimental. O G é bravo, viu, gente? Não queria falar pra vocês não, mas pensa no nome bravo. Eu sou muito sentimental. Porque eu falo relacionado à música. Você é sentimental. Quando eu ouço uma música que me toca, eu não consigo segurar a emoção. Eu fico de fato emocionado mesmo. Principalmente as músicas gospel, que são harmonias e melodias incríveis, que realmente toca. E a letra, né? Falando da trajetória de Jesus na terra, falando de Deus, falando do bem. Então eu sou muito emocionado em relação à música. Eu sou tão emocionado que aconteceu comigo um dia. Eu tinha parado de tocar. Determinei que não queria mais viver de música, porque quem é músico já passou por tantas situações aí que uns já desistiram, não faz mais, outros desistiu, continuou, e outros estão aí na correria. Eu tinha parado de tocar. Tinha encostado meu instrumento lá, não quero mais, deixa pra lá. Comecei a trabalhar e tal. E um dia eu me despertei novamente para poder tocar. Isso, eu era baixista, tava tocando como baixista com a galera aí, fazendo uns freelance e tal. Sim. Aí eu fui comprar uma corda para me voltar a tocar. Cheguei numa loja em Rio Preto. O dono da loja tava com uma viola, tocando assim maravilhosamente bem. E me atendendo com a viola aqui. Bom dia, moço. Bom dia, bom. Eu vim comprar uma corda de baixo. Ele fazia assim, eu tenho essa aqui, e tem essa aqui, com a viola assim. Eu fiquei tão impressionado que eu deixei de comprar a corda do baixo e comprei uma viola. Comprei uma viola. Aí cheguei em casa com essa viola. Falei, rapaz, o que eu vou fazer com essa viola, moço? Não sabia, não entendia nada de viola, não sabia como era. E eu tentava achar umas notas, não conseguia. Aí acabei abandonando a viola lá, deixei de canto. E naturalmente conheci algumas pessoas lá que era do meio do sertanejo, moda de viola. Então eu comecei a ouvir moda de viola, ouvi Tião Carreiro, ouvi Goiânia Paranaense, ouvi moda de viola mesmo. E aquilo foi entrando na minha cabeça, foi criando gosto. Então eu ouvi uma música na rádio de viola, chegava em casa, catava a viola e ia aprender. Ia tentar fazer. Daí a pouco eu fazia, aí pronto, peguei gosto pela viola também. Mas hoje você é violeiro. Cara, eu não me considero um violeiro, porque tem muito músico bom, né? Me considero um dos caras que toca viola. Mas é um instrumento apaixonante. Antes de a gente pegar um instrumento e fazer uma música, né? Que eu quero que você apresente esse instrumento aí pra galera, pra quem ainda não conhece muito bem o que é uma viola. Eu queria saber, assim, tem do teu tempo de carreira, tem algumas histórias assim, engraçadas, alguma coisa que aconteceu em show, alguma coisa que marcou assim a carreira tua como músico? Ah, tem bastante. Tem. Tem bastante, mas eu vou falar uma história, não é tão engraçada, mas é uma história que eu devo falar. Eu tava na tropa de elite, na época, e eu tive um problema no estômago, eu tive uma bactéria rara e úlcera. Ursa. Problema de ursa. Problema de ursa. Só que também a gente tomava uma cervejinha. O Dantas vai lembrar disso aí, ursa. Aí eu fiquei muito mal e isso me doía muito o estômago, eu sentia muita dor, vomitava até de dor. Mas mesmo assim, né, com o compromisso da banda, teve
Teve situações lá que eu tô com a guitarra aqui, tenho que ir pra trás da cortina, assim, e vomitar e continuar tocando todo parado. Nossa. E isso era ruim pra mim, mas Vomitava em cima do palco. se tornou engraçado, porque o pessoal tirava sarro de mim, que eu fazia assim, não, eu não tô bêbado não, tô com problema de úlcera. Aí ele começou a me tirar sarro que eu tinha problema de ursa, eu tô com ursa. E realmente foi difícil. Mas mesmo assim, pra você ver o amor que a gente tem pela música, eu não tinha a menor condição de subir num palco, porque a dor era insuportável. Só que como eu era o guitarrista e na época, pro gênero que a gente tocava, a guitarra era um dos instrumentos mais importantes. Principal, né? Rock. Então eu ia mesmo assim, mesmo gomitando, que nem diz o Dantas, eu ia. Então é uma história até engraçada, porque virou esse problema de urso aí. Ursa. Mas teve muitos outros episódios com várias bandas, várias duplas que a gente tocou, teve muito. De esquecer músico. Esquecer instrumento, instrumento. chegar no lugar, não ter o instrumento lá. O Dumont esqueceu o instrumento esse dia, pegou só a caixa e deixou o violão lá na festa. Mas não é a primeira vez que ele faz isso, não. O Marco Vanzella é o recordista disso aí. Todo show ele esquecia alguma coisa lá. Já chegou a dormir em cima de palco, em cima de dentro de salão. Você tá doido. Jogava o colchãozinho lá pro meio, hein? Muitas vezes. Mas é gostosa a história que a gente tem da musicalidade, de eventos que a gente fazia, né? Era gostoso, né? Não que hoje não seja, é muito, mas são histórias que a gente viveu. Tanto se foi ruim, vai te servir para você melhorar, e se for bom, vai servir para você sempre estar lembrando das histórias, exatamente. Né? E Tem você teve um episódio engraçado? Ixi. Não, eu não vou falar da nossa carreira já de dupla, porque pra gente todos os shows é engraçado pra nós. Você lembra do finado Márcio? Hoje ele tá morando com Deus, né? O Tiburcio. Lembro. A gente fazia, na época da banda popular que a gente tinha, não sei se vocês lembram aí, na época que tinha comício, né? Chegava na época de política, então os candidatos ali se reuniam e fazia o como é que chamava? Comício, Showmício. Né? Showmício. Então eles falavam o nome, se apresentavam, depois tinha o show. Num desse show aí, a gente tinha um trem, como é que chamava aquele caminhão, né? Trio elétrico. E a gente, a maioria das vezes era num trio elétrico, ou era em cima de caminhão. E eu gostava de usar uma bandana. Lembra? Sempre usava Lembrei dessa uma bandana. E daí eu não levei, né? Aí esse Márcio, que é nosso... eu ia falar do Márcio, cara. Pensa num cara sensacional também, né, gente? Humilde demais da conta. Ele falou, pega essa aqui, usa a minha aí, ô palhaço. Cavalo. Ele chama, usa a minha aí, ô cavalo. E eu catei, pus aquela bandana que marrei aqui e tal, né? E sempre acabava o show, e muita gente ali, a gente tinha que sair, né? Passar pro meio do povo pra ir pro ônibus. E aquele tumulto, as meninas, o povo tudo ali, dá um autógrafo e coisa e tal, assim. Aí chegou uma moça e falou assim, ô moço, pelo amor de Deus, me dá essa bandana. Eu falei, não posso. Eu ganhei de uma fã, né? Inventou a história. E ele atrás de mim, ô cavalo, essa bandana é da minha mãe. É verdade, lembro. Essa bandana é da minha mãe, ô cavalo. Teve uma vez também que nós tocamos numa cidade e a banda BR4 naquela época, assim, a gente tinha muito entrosamento e tinha muitos shows, todo mundo contratava porque era uma banda muito boa. Tinha um nome, né, na época, assim, era né, músico, só tinha músico muito bom, então a banda ficou bem conhecida. E a gente foi tocar numa cidade que a hora que terminou o show, né, e a gente saiu meio que escoltado ali para entrar dentro do ônibus por causa do tumulto, e vinha aquele monte de menina, o pessoal querendo pedir autógrafo, né, e o Márcio Tiburcio ficou dentro, na portaria do ônibus. Tipo assim, as pessoas entravam pra gente autografar
E saía, entrava um e saía um. E tinha tanta gente que ia na portaria, ele ficava muito bravo, né? Calma, calma, calma. Na portaria não, na porta Na porta do Calma, não é assim não, uma de cada vez. Aí o Cassim, onde o Cassim falou assim, ô Tiburcio, manda de duas. Olha, Verdade, cara, nossa. A gente até esquece de tantas histórias, né? Você lembra uma vez que a gente foi cantar foi em Minas e a gente ficou 4 dias cantando lá, São Sebastião do Pontal. do Pontal. Lembro. E a gente ficamos 4 dias lá Com a fazendo uma caganeira de festa. nós, né? Todo mundo Tava ficou com dor de barriga. Não era Só que só acostumado. tinha um banheiro na casa. Não era acostumado, mano. E aí, imagina só um banheiro na casa. Um entrava, não, tá ocupado. A sorte nossa é que na casa a gente era bem afastado da cidade e tinha um matagalzinho assim, a salvação. Foi a salvação. Aquele dia nós não tava acostumado Tempero, com a comida né? típica Tempero. mineira e essa Comida cidade é uma cidade tradicional, que tem uma festa do padroeiro lá, dá muita gente. Só que a gente não era acostumado com a comida típica do estado, né? E todo mundo guloso, enguiçado. Uma delícia, a Entrou. comida mineira é sensacional, uma delícia. Aí nós chegamos na casa, rapaz, nossa senhora, tô com barriga ruim. O outro, sai logo do banheiro. Olha, foi sensacional esse dia também. Mas é muita história pra O contar. dia do querido Antônio, né? Foi. E ó, pra você ver como que nessa época, desde essa época, o G já arrasava os corações, né, das fãs, né? Bicho, Já. o coração zança. No primeiro dia, gente, tocamos. No segundo dia, 7 horas da manhã. Mas quem tá batendo na porta? Deve ser o contratante, alguma coisa, né? Bateu na porta Ficou lá. uma casa, né, reservada pra nós. Ó. Daqui a pouco foi quem que é o Antônio. Ele falou que o nome dele era Antônio pra desviar, Pra né? desviar. Não, meu nome é Antônio, né? Vou falar meu nome. No outro dia chegou uma carta pra ele. Querido Antônio. Bonito você. Beleza você tem. Queria saber se você namora com alguém. Essa foi uma das melhores. Querido Antônio. Cara, o resto, isso foi em meados de março aí de 2000, sei lá quanto. Rapaz, não tem. O resto do ano, a galera inteira da banda me chamando de querido Antônio. Ô querido Antônio, você não vai tomar banho? Ô querido Antônio, sobe lá pra passar o baixo. Ai, meu Deus do Querido céu. Antônio, foi o melhor de todos. Nossa, mas teve muito episódio, muito episódio. Ai, meu Deus do céu. Vamos se recompor. Se recomponha, velho. O negócio é sério aqui. Tem muitas histórias engraçadas. Uma vez eu tava saindo pra tocar, lembra? Eu não lembro o nome da cidade. Só sei que tinha passava por uma ponte e tinha um lugar bonito, assim, sabe? Aí eu nunca tinha ido. Aí o Edmilson e o Juliano, na verdade o Juliano tava no ônibus, Juliano, ele dirigia assim. Ah, é. Pensei que tá no Parecia que espaçonave. ele dirigia, ele tinha um cabelo liso, bonito, ele fazia assim, ó, emocionado, o cabelo chegava balançando. Aí o Edmilson falou, para aí, tem um lugar bonito, vamos parar ali pra vocês conhecerem o lugar. E já aproveito pra nós dar uma mijada também. Aí desce Aquela rampa. aquele monte de homem de dentro do ônibus. Ele vai saindo assim num corredorzinho, um lugar bonito, um riacho. Cachoeirinha, assim, né? uma cachoeirinha. De repente, uma mulher sentada mijando, lembra disso aí? Aquela fila de homem passando, ela assim, ó. Eu não sabia se ela continuar mijando, se ela vestia roupa. É mesmo, cara, é verdade. Ai, meu Deus do céu. Vocês não têm noção. Não tem noção. Ai, ai. Cara, isso tem mais de 20 anos já. Então eu quero que agora que você faz aí um barulho com essa viola pra galera aí.
De repente Eu você... peguei, na verdade, a primeira impressão que eu tive do som da viola, né? Quando eu a conheci dessa forma, lá na loja, foi o som que ela tem. Diferente do som dos outros instrumentos que eu já tocava. E eu percebi que a tonalidade dela, tá vendo? Ó? Nenhum outro instrumento consegue chegar. Sim. Eu já aprendi até inverter algumas notas do violão e tirar uma corda e fazer som de viola no violão. Só que nem se compara ao som da viola. E o que me chamou a atenção foi quando ele estava conversando comigo e falando, e tocando. Aí eu fiquei olhando pra ele e tentando ouvir o que ele falava e olhando o som da viola. Olha isso. Realmente é muito bonito. É diferenciado, né? É um instrumento pouco utilizado, né? Uma das Inclusive músicas no que meio ele, sertanejo uma hoje. das músicas que ele tocou lá, que eu fiquei mais impressionado ainda, ele tava falando comigo e tocando o hino nacional. Eu falei, caramba, será que eu consigo tocar? Aliás, antes de você tocar, ó, os maiores produtores musicais aí, ó, começa a utilizar esse instrumento nas produções. Aí é a diferença, sabe? Tem cantores hoje que estão na atualidade que poderia estar usufruindo muito mais desse instrumento, né? Que é a viola caipira. E dá pra colocar em qualquer tipo de música. Fica a dica aí pros produtores aí. Deu vontade até de cantar um modão, você é doido. Eu vi esse cara tocar, fazer o hino nacional e conversando comigo, assim, como se ele tivesse... Cara, eu fiquei impressionado, falei, não, eu quero uma viola. Só que aí eu demorei a pegar a viola, eu demorei a conhecer moda de viola. Quando eu comecei a conhecer as modas de viola, aí eu me apaixonei de fato. Porque a viola tem uma das primeiras músicas que eu aprendi do Goiano Paranaense, é um dos solos mais impactantes, assim, da carreira do goiano, né? Deixa eu ver se eu lembro um pedaço aqui. Eu dou motivo pra me chamar de caipira, mas continuo lhe tratando de senhor. Outra coisa que impressiona, além da viola, as letras, a inspiração do compositor. É sensacional. Para com as modas de viola. É impressionante, eu fico apaixonado pela letra, pela composição das músicas que tem relacionadas às modas de viola. É fora do comum. Tião Carreiro era um mentiroso, né? Porque as modas dele é umas mentiras braba. Mas as modas apaixonadas do Tião também, eu vou falar a verdade pra você, hein? Com certeza. Você lembra quando a gente se aproximou novamente, né? Relacionado à música, que eu já tava com a viola e você também não sabia de nada, né? Eu também não sabia de nada. Aí eu falei, Jus, aprende essa música pra gente cantar pelo menos um pedacinho ou tal. Aquela Sonho de Caboclo, lembra? Foi. Vamos fazer um pedacinho? Trechinho? Foi a primeira música que a gente cantou junto, aliás, né? Foi. Vamos fazer só uma partinha dela? Bora. 1, 2, 3. Fiz um poema com palavras tão bonitas, caprichei bem na escrita, também fiz uma canção. Foi no jardim, colhi as flores mais belas, margaridas amarelas e a rosa branca em botão. Com muito gosto arrumei nossa
nossa casinha, a sala até a cozinha e carpito no quintal. Rocei o pasto e consertei a porteira, enfeitei a casa inteira como se fosse Natal. Ah, coisa linda, hein? Moda de viola, eu vou dizer, não tem... Acho que não falha uma. Não, são muito... O conteúdo é extenso, né? Olha o som disso aqui, ó. Sensacional, gente. Hã? Eu não falo Aí mais tem nada. os pagode, né? Que o pessoal, quando fala de moda de viola, a maioria das pessoas Remete o pagode, quer né? pagode, né? Nem uma das mais conhecidas do Tião Carreiro, que é o Pagode em Brasília, que é... Esse é um dos certeza. pagodes mais conhecidos na viola, né? O que é o Pagode em Brasília. Pagode em Brasília. É uns bons Até também que eu música gosto, boa hein? demais da conta. Pagode, você fala de pagode, aí é o Tião, né? Vou fazer uma sequência rapidinha aqui, só pra você entender o que é um pagode de viola. Vai lá. Muito bom. Bom, né? Parabéns. O som da viola é... Um dia eu quero aprender. Um dia não, viola. Ah, quem quer aprender. Um dia eu quero... Mas é facinho, tu tenta rabiscar. Um pouquinho eu sei que você já faz, velho. Rabiscar assim, ó. Pra dar autógrafo? Eu sei, mas a única coisa que eu sei é fazer som. Aí, ó. Tô falando pra você, esse instrumento é apaixonante. Meu bebequinho. É isso aí, gente. Olha, foi bem legal, né, o papo aí de hoje. Obrigado, viu, Não, mas não gente? acabou, não. Eu quero ver você tocar teclado, velho. Não, eu vou tocar, mas eu quero... Você falou da tua história do teclado aí e não provou pra ninguém que você toca mesmo? Mas vamos fazer. Na moral mesmo. Antes de você tocar aí, pra não ficar no esquecimento. Quero deixar um agradecimento especial para todos os nossos fãs da dupla Geijusa. Com certeza. As pessoas que sempre acompanham, que sempre comentam, que sempre nos dá força, nos incentiva. Então vocês são uma injeção de ânimo pra gente, tá bom? Também os nossos parceiros, a Clínica Gol, né? Também quero agradecer a galera lá do Dom Porquinho, que tá sempre nos dando oportunidade. Certeza. A galera do Xerife, os nossos amigos músicos daqui de Bonifácio, Barana. Cara, é um privilégio pra nós poder... Mandar um alô lá contar pro com Dodas, vocês. né? O nosso parceiro. Dodas, nosso parceiro. Valentim. Da pessoal Imobiliária Mapa. Todos os nossos parceiros, não vou falar o nome de todos aqui, que graças a Deus a gente... Tem bastante. Tem bastante. Também aproveitando, né, falar do nosso estúdio, né, que é o estúdio da dupla Geijusa, o Espaço Fácil. Espaço Fácil pra quem... JB, lá os conteúdos é sensacional. Mas é isso. enfim, e esse teclado aí? Eu vou começar como tudo começou, né? Você lembra que tinha um... Deixa eu ver se eu sei. Tinha um... Aí, ó, eu Esse sei. mesmo. Era a primeira música que a gente cantava na igreja, que era todo culto, tinha que ter aquele uma, que era...
comecei assim, né? Aí hoje a gente já brinca um pouquinho, aí seria mais ou menos assim, ó. Impressionante. Como Aí a gente vai evoluindo um a pouquinho evolução mais. da música é sensacional, né? Eu procuro sempre evoluir, eu não, porque assim, as coisas vai mudando, a gente tem que evoluir junto, né? Exatamente. Então eu estou sempre buscando algo novo, sempre aprendendo. Inclusive você falou das produções da banda 3 em Ponto, que logo vamos estar lançando a primeira música e tá sensacional. E vamos fazer uma moda pra gente finalizar? Vamos? Com chave de ouro? O que você Então quer? me acompanha aí. Igrejinha azul? É isso só o que a gente faz? Não foi a rua, nem foi a lua, foi só a gente que mudou de fase. De bicicleta a gente rodava a cidade, e hoje na garupa da saudade passeamos a estrada da memória. Cada curva conta nossa.